Olá a todos, sejam muito bem-vindos, boa noite. Mais um programa Jornada ESG, o primeiro e único programa da América Latina dedicado à agenda ESG. Isso você só assiste aqui na TV Ondas Play, a TV que você vê o que você quer ver. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje o nosso tema é um tema muito interessante que vamos falar do ESG. Falar sobre meio ambiente, na verdade sobre biotecnologia agroambiental. Esse é um tema muito curioso, muito importante. Hoje no Brasil nós temos uma quantidade de desperdício absurda, em torno de 27 milhões de alimentação que a gente desperdiça por ano. Isso tudo vai ocasionar uma geração de resíduos de lixo muito grande, como outros também, de plástico, papel, papelão e outros. Tratar tudo isso requer tecnologia, engajamento, a participação do nosso legislativo, com leis, incentivo, as questões de impostos diferenciados, para que as empresas possam se estimular e cooperar nesse processo. Tecnologia, quanto à questão de novas formas de tratar sem agredir tanto ao solo quanto ao próprio ar. Hoje existem vários protocolos, não só da CONAMA, da própria Organização Marítima, a Organização das Nações Unidas, que tem a IMO, que é a Organização Marítima Internacional, que regula, por exemplo, a taxa de emissão de CO2 para a atmosfera de navios. Então, isso já é uma preocupação mundial, já não é de agora, já há bastante tempo. Lembrando a você que isso você só encontra aqui, essa discussão, no Jornada ESG. E aí vem aquela pergunta antes de outra qualquer. O que é ESG? ESG é uma ONG? ESG é alguma ferramenta do Ministério do Meio Ambiente? ESG é alguma nova regra de compliance? É uma nova legislação? ESG é sustentabilidade? ESG é atendimento meramente a regras? Não, para todas essas perguntas. ESG é nada mais, nada menos do que a avaliação de risco de um negócio, considerando as esferas ambientais, sociais e governança. E aí dentro desse espectro tem uma discussão enorme dentro do E, ambiente, dentro do S, social, dentro do G, de governança. Então, falamos muito nos últimos programas sobre o S, social, falamos sobre a questão de segurança psicológica, falamos sobre assédio moral e sexual, falamos sobre a questão de vieses inconscientes e conscientes, falamos sobre a questão, o perfil do assediador. Como é que se define o perfil desta pessoa? Faz por prazer? É doença? Pode ser tratado? Tem remédio? Assista ao programa que nós tivemos na semana passada, você vai ter essas e outras. Falamos sobre governança com a presidente do Conselho de Administração do Ministério da Fazenda. Enfim, tivemos vários especialistas até aqui e hoje não vai ser diferente. Então, retornando ao tema que nós estávamos comentando, biotecnologia agroambiental, para início de conversa, no Brasil, 3.257 lixões estavam operacionais até o ano passado. 3.257 lixões em plena operação até o ano passado. Isso são dados do Ministério do Meio Ambiente. Felizmente, o programa Lixão Zero conseguiu fechar 800 desses lixões. Isso corresponde a 25% do total. Ainda há muito trabalho a se fazer. Por que eu começo falando exatamente isso? O lixão é a forma mais simples, mais fácil para você descartar os resíduos. Então, fica a céu aberto. Se não tiver uma tratativa de solo, ele percola, contamina lençóis freáticos. Percolar, quer dizer, ele vai descer pela terra, vai contaminar o lençol freático, a água que está no subterrâneo, que muitas das vezes nós usamos para beber, para o nosso consumo. Então isso é um problema não só, principalmente do Brasil, na América Latina. Bom, uma das questões para se resolver isso é como é que eu faço para reduzir. Além de dar fim a ele, eu preciso resolver a seguinte equação. Como reduzir a quantidade de resíduos? Como dar tratamento para isso? Isso é uma questão, isso é uma pauta da agenda de ESG muito forte, não só no meio corporativo das organizações, como no próprio governo, e isso
requer auxílio e tratativa minha, sua, de todos nós. Todos nós temos que ter consciência para isso. O que nós podemos fazer? Cada um pode fazer, está ao seu alcance, de uma forma rápida, fácil e acessível, porém com engajamento e com responsabilidade. Nós vamos comentar aqui isso. Então, como eu estava falando, 3.257 lixões estavam em operação no Brasil, 800 foram fechados no ano passado. Segundo o Ministério do Meio Ambiente ainda, 250 milhões de toneladas de resíduos são geradas todo ano. Dessas 250, até 60% dela é lixo orgânico, ou seja, restos de comida, de uma forma bem ampla, né? Frutas, legumes, tudo que a gente pode imaginar que estraga, que a gente come e dá destinação desta forma. Por pessoa, 379,2 quilos por ano. Isso dá mais ou menos 1 quilo por pessoa de produção de resíduos. Não é? E aí a pergunta é, como é que a gente trata isso tudo? Vamos desenvolver uma tecnologia para cuidar disso tudo. Ok, essa é a forma, digamos assim, menos impactante na minha vida, na sua vida. Mas a pergunta é, o que eu posso fazer também para reduzir essa quantidade? Porque aí eu vou ter, reduzindo as duas partes da equação, na produção e na destinação final. Eu começo a resumir, a diminuir a quantidade de produção, obrigatoriamente eu vou ter um custo menor, um investimento menor lá na ponta, para tratar tudo isso. Muito bem. E aí nós trouxemos hoje uma empresa, que é a Agronossolo, vou apresentar a vocês, com o sócio responsável, José Luiz, que faz um trabalho diferenciado. Ela impacta diretamente na economia circular, ela gera engajamento na sociedade, ela consegue engajar o corpo corporativo das companhias, das empresas, das organizações, consegue envolver as pessoas nesse trabalho. Vamos falar um pouco da empresa dele e vamos principalmente responder as seguintes questões. Será que as empresas hoje estão mais responsáveis quanto à questão de resíduos? Como é a questão da economia, a famosa economia circular? O que é isso? Como é o processo de biotecnologia agroambiental? Isso é uma tecnologia muito avançada? Isso requer investimentos altos? Como está isso no Brasil hoje? Produção de alimento e pessoas, tem alguma influência quanto a isso? O marco do saneamento ambiental, isso tem algum impacto nessa tratativa? Porque a partir do momento que eu tenho água e esgoto tratado, a redução, por exemplo, do lodo que é remanescente das tratativas das estações de tratamento de esgoto diminui, porque eu vou ter menos esgoto, uma tratativa menor. Então, possivelmente, eu vou ter uma produção menor também. Isso impacta diretamente nesse processo todo. Dito esse preâmbulo todo, nós vamos trazer aqui, então, como eu falei, o José Luiz Natal, que é o sócio e o técnico responsável da empresa Organossolo. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela gloriosa e famosa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é especialista em áreas agrícolas, florestais e recuperação de áreas. Professor da Unifes em Teresópolis, né? E, junto com seus sócios, criou a Agronossolo. Zé Luiz, seja muito bem-vindo, boa noite, bem-vindo ao Jornada ESG. Muito obrigado, Carlos, é um imenso prazer estar aqui com você, é um imenso prazer conversar com você, alguém que a gente vem ao longo do tempo acumulando admiração, admiro o seu trabalho. Não sei nem se você trata isso como trabalho, porque você demonstra tanto prazer no que faz que nos deixa sempre acreditando assim, não, ele realmente está se realizando e está fazendo muito bem tudo que está fazendo. Muito obrigado. Então, tem um grande prazer estar aqui e eu espero aproveitar muito bem essa oportunidade que você está oferecendo para trazer alguns esclarecimentos, provocar algumas discussões e provocar também algumas reflexões. Excelente, né? Isso é importante. E eu começo com essa pergunta, né? Você que já está militando nessa área, trabalhando nisso há tanto tempo, né, com uma experiência considerável em reflorestamento, em remediação de solos, as empresas estão se tornando realmente mais responsáveis ou isso é muito relacionado com o ganho financeiro do resíduo, ou isso é meramente para que fiquem todos bonitos na foto, como a gente diz? Ou é um pouco de cada coisa? Qual é a tua sensibilidade
você que está do outro lado, na outra ponta desse trabalho, qual é a tua percepção desses anos que se passaram e principalmente em 2023? Carlos, você falou muito bem, sim, sendo assim, absolutamente sincero, é um pouco de cada coisa. O que vem mudando, e a gente vem percebendo uma mudança, é que esse pouco, ele está mudando do que era aparecer bem na foto para uma consciência que está sendo incorporada. Porque as empresas são formadas por pessoas, né? E as pessoas estão sendo sensibilizadas para tudo que está acontecendo. Né? As pessoas estão sendo sensibilizadas pelas mudanças climáticas que de fato estão acontecendo. As pessoas estão sendo sensibilizadas pela necessidade de um uso mais racional dos recursos naturais. Isso está provocando uma mudança de comportamento, é visto isso à medida que a gente percebe na nossa empresa que trabalha com a transformação de resíduo orgânico em adubo orgânico, a quantidade de empresas que nos procuram, tá? E nos procuram porque entendem que é importante fazer parte desse processo. E isso, Carlos, é importante que se diga. Fazer a destinação hoje ainda é um pouco mais caro do que descartar no aterro sanitário. Uhum. E ainda assim, ainda que haja um aumento no custo para a destinação, algumas empresas não abrem mão, algumas empresas não admitem a possibilidade de que aquele resíduo sólido, que pode ter um destino muito nobre, sendo transformado em adubo orgânico de qualidade, que é o que nós fazemos aqui no Organosolo, algumas empresas não admitem mais que esse resíduo seja desperdiçado, sendo depositado no aterro sanitário, onde tudo que ele vai gerar ali são problemas, tudo que ele vai gerar ali é aquilo que a gente conhece bem, né? A proliferação de insetos e, por consequência, a proliferação de doença, todo tipo de poluição que você falou, do ar, da água, do solo, tá? Todos os riscos que a gente sabe que existem no aterro sanitário, algumas empresas não aceitam mais isso. Algumas empresas, as pessoas que dirigem essas empresas e as pessoas que compõem essa empresa, ainda que não na direção, mas essas pessoas estão percebendo e estão sendo estimuladas a pensar num outro destino para o resíduo orgânico, que não é lixo. Resíduo orgânico é parte do processo que a gente vai discutir aqui ao longo do programa. Perfeito. Eu me lembrei agora de um assunto, me posicionar aqui corretamente. Quando eu terminei o meu mestrado, eu participei eu estudei uma parte de um acidente que aconteceu em São Paulo, se não me engano, na década de 90, ficou conhecido como o caso do aterro Mantovani. Depois vocês dão um Google aí dá um Google no Google, dá uma bugada, né, como falam meus filhos, dá uma bugada, aterro Mantovani. O que aconteceu com o aterro Mantovani? O aterro Mantovani era um aterro licenciado, ou seja, ele tinha licença para operar, tá? E várias empresas grandes, multinacionais, mandavam para esse aterro seus resíduos. Durante anos isso aconteceu. Um belo dia, a cidade onde estava o aterro identificou água contaminada por chorume, por várias substâncias químicas. A investigação que foi feita confirmou que a contaminação vinha desse aterro licenciado, não esqueçam disso, e a multa foi aplicada. O dono do aterro se declarou insolvente, ou seja, ele não tinha condições de arcar com o prejuízo e a multa que foi dada, o aterro foi fechado, e o Ministério Público começou a levantar todos aqueles que contribuíam com o envio de resíduos para aquele aterro licenciado. Resultado dessa história, todas as empresas que mandaram resíduos para aquele aterro foram contaminadas, foram consideradas, está aí a foto, né? Foram consideradas corresponsáveis nesse processo e dividiram a multa em nome do Mantovani, que era insolvente, não tinha dinheiro. Então isso gerou milhões de prejuízo, como o José mesmo falou. É um pouquinho mais caro trabalhar da destinação final, mas ficou agora muito mais caro para aquelas empresas. Eu tenho certeza
A Camargo Consultores, que é a minha empresa de consultoria, trabalha, já trabalhou para algumas delas, e elas não podem ouvir falar mais a palavra lixão, porque aprenderam da forma mais dura. Lembre-se, só destacando que as empresas cumpriram o que tinha que ser feito, ou seja, verificaram que estava licenciado o aterro e assim mandavam, como acontece muitas das vezes. E a questão que foi levantada foi, não foram devidamente diligentes em verificar, auditar, inspecionar o aterro, apesar dele ser licenciado. Ou seja, para quem manda resíduos para um aterro, torna-se corresponsável deste processo também. Não exime a responsabilidade. Dito isso, voltamos aqui para o José. José, você lembra desse caso do aterro Mantovani, né? Lembro desse caso, até porque eu fui muito humilde, porque eu morava no estado de São Paulo, tá? E quando retornei, eu trazia comigo essa informação, trazia comigo a imagem do dano causado, não só o dano direto causado às empresas financeiramente, mas o quanto a imagem daquelas empresas ficou comprometida por estarem como parte naquilo que aconteceu. Então, hoje também há uma preocupação muito grande, e é importante que seja assim, há uma preocupação muito grande das empresas com relação à própria imagem. Porque hoje a população é muito mais crítica. Hoje a população é muito mais exigente em relação à conduta socioambiental das empresas. Tá? Eu posso, Carlos, dizer para você o seguinte, aqui na Organosolo, tá? Você falou, eu sou engenheiro agrônomo, tá? E o Francisco Dantas, ele é o sócio majoritário aqui da empresa e foi graças à iniciativa do Francisco, tá? Foi graças à sensibilidade do Francisco, à percepção dele de que alguma coisa concreta precisava ser feita para oferecer para as empresas algo que fosse uma opção ao aterro sanitário. Então, quando o Francisco constituiu o Organosolo, a preocupação dele foi essa. No Rio, aqui no Rio de Janeiro, nós ainda somos a única empresa a tratarmos o resíduo orgânico com o objetivo de transformá-lo em adubo orgânico. Isso faz parte daquilo que você colocou muito bem, né? Como sendo a responsabilidade socioambiental que as empresas têm que trazer, que as empresas têm que praticar. Eu acho que não há como se pensar um mundo diferente do que está sendo feito agora. Exato. A gente estava conversando aqui antes, né, você comentando, teu processamento diário é em torno de 100 toneladas e uma produção de adubo em torno de 35 toneladas dia, correto? Isso. Isso está em crescimento justamente em função do aumento da procura de empresas que decidiram o aterro sanitário não é uma opção viável. Tá? São empresas que perceberam uma história, Carlos, que você conhece muito bem, mas é sempre bom lembrar para quem não estiver muito atento a isso, todo resíduo orgânico foi um dia nutriente do solo. Verdade. Esse nutriente do solo, não é? Ele se transformou em plantas que nós usamos como alimento, ou como matéria-prima, ou planta que alimentou animais que nós também usamos como alimento, como matéria-prima, e no final dessa história, né, esse nutriente que se transformou em matéria orgânica, se transformou em resíduo orgânico, e é aí que cabe a nós uma decisão muito importante. Qual é o destino que nós vamos dar a esse resíduo orgânico? Ele vai ser tratado como lixo, ele vai ser tratado como lixo descartado no aterro sanitário, ele vai ser descartado no lixão ou não? Ou nós assumiremos a responsabilidade de que, se tiramos do solo, devemos devolvê-lo ao solo. Tá? A transformação do resíduo orgânico em adubo orgânico, tá, é uma questão de sobrevivência para a humanidade. Tá? Os nutrientes do solo, eles não são inesgotáveis. Eles são inesgotáveis se nós fizermos o ciclo. Se nós devolvermos aquilo que tiramos do solo ao solo de uma forma apropriada ao solo, de uma forma que ele não se torne um contaminante do solo. É esse o desafio que nós temos aqui no Organosolo. Tá? É transformar o resíduo orgânico em adubo orgânico. Bacana. E esse processo, colocando de uma forma assim bem didática para que
todos nós possamos entender, como é que você poderia descrever ele para a gente, de uma forma simples? E realmente é uma forma muito simples, tá? Eu até aproveito aqui, o Carlos, para convidá-los, tá? E quando eu digo convidá-los, eu estou me referindo a todos aqueles que estão nos assistindo, tá? Para vir conhecer o Organosolo. O Organosolo é uma empresa que fica situada aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui muito próximo à Avenida Brasil, tá? Aqui na divisa do bairro de Guadalupe com Barros Filho, muito próximo, repito, à Avenida Brasil. Então é muito fácil chegar aqui, tá? E aqui, vindo, vocês vão constatar o quanto não pode ser diferente a explicação, ela tem que ser simples porque é um processo simples. Tudo que nós fazemos aqui, Carlos, é reproduzir aquilo que a natureza insiste em nos ensinar e nós resistimos em aprender. Tá? Qual é o processo? O processo é exatamente aquele que acontece na floresta. Quando cai a folha da árvore, caem os galhos, os frutos, as flores, os animais que depositam ali os seus dejetos. Tudo isso, a natureza, ela simplesmente, tá? Ela provoca uma decomposição para que esse resíduo orgânico se transforme em nutriente, volte a ser nutriente para as plantas. É simplesmente isso que a gente faz aqui, Carlos. Nós recebemos os resíduos de diversas fontes, diversas origens. Nós recebemos aqui poda de árvore triturada, serragem, resíduo de supermercado, resíduo de refeitório, lodo ativado de extração de tratamento de esgoto. Tá? Então, nós recebemos diversos resíduos. Esses resíduos são combinados de tal forma que, após aplicarmos um coquetel de micro-organismos, que é absolutamente natural, absolutamente orgânico, nós aplicamos esse coquetel de micro-organismos e mantemos esse material em contínuo revolvimento, porque eu preciso fornecer a esses micro-organismos o oxigênio que eles precisam para fazer a decomposição adequada da matéria orgânica. É simples assim, de tal forma que no final de 120 dias, aquilo que você vai ver aqui, chegando como resíduo orgânico, ele é transformado, seguindo o modelo da natureza, ele é transformado no adubo orgânico de alta qualidade, no adubo orgânico de alto desempenho. É muito simples. Bacana. Então você não precisa pagar nem patente, nem royalty a ninguém, né? Na verdade, o nosso trabalho aqui, e para isso eu tenho uma equipe muito competente, tá? Uma equipe formada por pessoas que são aqui do entorno da fábrica. Tá? Então, nós estamos aqui em Barros Filho, Guadalupe, trabalhando com pessoas de Barros Filho e Guadalupe. Tá? Essas pessoas assumiram a responsabilidade de manter a matéria orgânica viva. Essas pessoas assumiram a responsabilidade de fornecer os micro-organismos que fazem a decomposição a quantidade de oxigênio suficiente para que eles se mantenham vivos. Então, e aí você estava falando, e eu fiquei muito admirado já no acompanhamento de outros programas, né? A maneira como as pessoas são tratadas. Verdade. Isso realmente reflete na maneira como as pessoas se dedicam àquilo que fazem. Então, a gente percebe que uma dedicação, Carlos, muito... eles são muito voluntariosos em manter o trabalho, como eu te falei, em contínuo movimento da matéria orgânica para que os micro-organismos se mantenham vivos e façam muito bem feito o trabalho deles. De fato, a gente não precisa pagar royalties, pelo menos por enquanto os micro-organismos não nos cobraram. Que bacana, que bacana. E você tem alguma ação diferenciada que você faça com os seus colaboradores na sua empresa para manter esse clima, Sim. esse engajamento que você tem? A gente tem vários procedimentos internos aqui, tá? Nós somos aqui 20 pessoas trabalhando na Organosolo. As 20 pessoas fazem parte do nosso conselho, que nós chamamos inclusive de RH. RH no sentido de que toda contratação é feita a partir de uma seleção feita por eles. Quando nós abrimos uma nova vaga, tá? Eles são as pessoas
que trazem alguém para cá, alguém que venha com o mesmo intuito, sabe, de fazer parte daquilo que nós procuramos fazer também. Isso é uma parte do trabalho. Então, eles percebem com muita evidência a relevância que tem a oportunidade, a relevância que tem aquilo que eles pensam, até na oportunidade de contratação de mais alguém para vir fazer parte da equipe. Isso é uma parte. Agora, existem outros trabalhos que nós fazemos aqui, tá? E aí é também mais um convite. Nós temos uma horta comunitária nossa, interna, tá? E que eles têm toda a liberdade para trabalhar nessa horta, porque a gente sabe o quanto é importante também para a empresa que eles percebam a importância do trabalho bem feito deles. Nós temos aqui, Carlos, uma horta que, curiosamente, não tem terra. Ela é feita sobre o concreto, e os canteiros foram feitos exclusivamente com organossolo, exclusivamente com aquilo que nós produzimos. Então, à medida que eles colhem, eles cultivam e colhem aquilo que produzem, fica para eles muito claro a importância de fazer bem feito aquilo que fazem. Que bacana, cara. Quer dizer, o propósito da companhia está intimamente relacionado com o propósito de cada um deles, ou seja, ele vive o produto que ele produz, digamos assim. Além disso, eu acho que é importante também que ele viva não só o que ele produz, mas que ele experimente a vivência do outro. Então, uma outra coisa que nós fazemos também é visitar os agricultores que usam o organossolo. Isso para eles fica muito, os nossos colaboradores, isso para eles fica muito evidente o impacto positivo que tem aquilo que eles fazem na vida dos outros. Porque se eles produzem, se eles ajudam a produzir, se eles participam da produção de um adubo orgânico de qualidade, essas pessoas são beneficiadas não só com o aumento da produção, não só com o aumento da produtividade, mas essas pessoas são beneficiadas também com um produto que é livre de patógenos. Tá? Então, eles percebem o quanto que um trabalho bem feito melhora a saúde de alguém que eles nem conhecem, mas que lá na ponta acredita e confia no trabalho que nós fazemos aqui. Que bacana, cara. Estou realmente inclinado a ir visitar vocês. Vamos agendar para a gente poder ir. Vou conversar aqui com a produção para a gente poder ir visitar vocês, fazer um registro, poder conversar com as pessoas. Enfim, você tinha até comentado que independe de você estar presente ou não, achei isso muito bacana, né? Da transparência disso tudo. Parabéns. E já que você falou na questão da visita que eles fazem, né, aos consumidores do produto deles, vamos botar dessa forma, a gente percebe uma mudança no nosso país, felizmente, que é o marco do saneamento, né? Isso foi uma quebra de paradigma muito grande que aconteceu na nossa sociedade recentemente, com a questão do marco do saneamento. Que aconteceu? Empresas privadas vão poder participar desse processo e vão levar água e esgoto a muitas pessoas que nem nunca tiveram tudo isso. E isso vai ter um impacto muito grande, muito positivo, dentre outras situações, na questão de produção de resíduos também. Como o José bem colocou, nós já estamos devolvendo para a natureza aquilo que a gente pegou antes, só que de uma forma ruim, não é? E como é que essa questão no marco saneamento está sendo vista por vocês da Organossolo? Tem algum projeto diferenciado, alguma coisa que vocês já pensam em fazer daqui para frente, alinhado com isso? Carlos, rapaz, o impacto ainda é indescritível, porque a gente ainda está tomando consciência do impacto que causa, além dessa questão, que é uma questão direta, né, que é o tratamento da água, a oferta de água tratada, o recolhimento do esgoto e, por consequência, o tratamento do esgoto recolhido. E aí a gente tem como consequência do tratamento do esgoto que nós chamamos de produto, porque tratamos como produto, tá? E um produto de alta qualidade chamado lodo ativado. O lodo ativado é aquilo que, depois de passar por um processo intensivo dentro de uma estação de tratamento de esgoto, você tem, tá? Que é uma massa, tá? Uma massa orgânica. Essa massa orgânica,
ela é parte do processo, porque a estação de tratamento de esgoto, ela faz parte do processo, mas ela gera um lodo ativado que ainda exige tratamento. Tá? O lodo ativado, ele é parte do processo, ele não é o produto final. E o que está acontecendo é que as empresas, hoje, tá, elas têm a opção do aterro sanitário, tá, mas não aceitam mais o aterro sanitário como opção. Então, nós temos percebido aqui no Organosolo um aumento da procura de empresas que são responsáveis pelo tratamento de esgoto. Nós temos diversas empresas aqui no Rio de Janeiro. Essas empresas nos procuram e nós estabelecemos uma parceria onde concluímos o trabalho que eles fazem. Ou seja, eles fazem o tratamento do esgoto que recebem até chegar ao lodo ativado. A competência deles encerra aí. A partir daí, eles transferem o lodo ativado aqui para o Organosolo para que nós possamos dar continuidade ao tratamento. E o que é interessante, Carlos, é que o lodo ativado é uma excelente matéria-prima para a produção do adubo orgânico. A Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, é uma belíssima instituição. A Unesp, durante muito tempo, trabalhou para mostrar o quanto era positivo utilizarmos o lodo ativado. Repare, eu estou falando em lodo ativado, não estou falando de efluente de estação de esgoto. Isso é uma outra coisa. O lodo ativado é apropriado para a produção do adubo orgânico. Depois desse trabalho feito pela Unesp, e causando o impacto positivo que causou, o Ministério da Agricultura compreendeu isso, o lodo de ETE passou a ser muito bem-vindo nas usinas de produção do adubo orgânico a partir do resíduo orgânico. Então, o que a gente vem percebendo é isso. As empresas definitivamente não entendem o aterro sanitário, até porque o volume é muito grande, né? E esse volume, como você falou, 60% do resíduo que nós produzimos é resíduo orgânico. Então, você encurta muito a vida do aterro sanitário, ocupando mais da metade do espaço do aterro sanitário com resíduo orgânico, que pode ter um destino mais nobre. E nós nos colocamos como um destino mais nobre. Perfeito. Então, vocês viram aí da explicação muito simples que o José colocou, de um processo também muito simples, né? Como isso pode ser feito de uma forma fácil, com um custo um pouco maior, como ele bem colocou, porém, sem o risco de acontecer o que aconteceu, por exemplo, no caso do aterro Mantovani, e outros já aconteceram pelo país, sendo o Mantovani o mais famoso deles, né? José, eu vou dar só um pit stop aqui para a gente poder passar para as nossas vagas, mas parece que antes disso nós temos aí algumas pessoas comentando. Lembra você que esse WhatsApp que está aqui embaixo, esse número aqui, você pode mandar o seu vídeo deitado, de até 15 ou 20 segundos no máximo, com a sua pergunta, e a gente coloca aqui no ar. Temos um comentário apenas hoje, dessa vez é do Odilon Correia, que ele está falando aqui com a gente aqui, ele teve que sair aqui correndo aqui, mas ele deu aqui os parabéns para você, Carlos, por todo o profissionalismo, né, que você está trazendo para o programa. Muito obrigado. E principalmente também por você estar trazendo essa facilitação, né, do ESG. Ele está falando aqui, parabéns pela entrevista, Carlos, e a nossa, também ao nosso José Luiz também, que é o nosso sócio engenheiro também, que está aí falando com a gente. Parabéns pelo programa. E está falando aqui com a gente sobre isso. Legal, muito então bom. Isso. Muito bom. Vamos aqui então para as vagas. Muito obrigado. O José comentou no início, né, da alegria, né, que ele percebeu do que eu faço. Eu, graças a Deus, eu faço o que eu gosto. Né? Preciso trabalhar ainda bastante, não sou rico, então faço com muito prazer o que eu gosto. E eu acho que tudo que a gente faz com prazer e com gratidão fica muito visível para quem está vendo, né? Isso você gera uma aura positiva, enfim. Isso aí é mais o programa da Helenita, depois a gente pode sentar lá com ela, né? E bater um papo com ela. Todas as quartas-feiras aí, 20 horas, se não me engano, assista o programa da nossa querida Helenita. Vamos passar então para nossas vagas. José, não vai embora não, fica aqui com a gente vai ter mais uma pergunta para fazer para você. Vamos às nossas vagas aí do dia.
Então, a primeira vaga que nós estamos vendo aí é do Grupo Boticário. Olha aí, Grupo Boticário, cara. Trabalhar remoto, hein? Então, você que está aqui em Macaé, você que está aqui em Maricá, Macaé, Rio das Ostras, região aqui do estado do Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar do nosso país, quer trabalhar remoto? Grupo Boticário, olha aí. Habilidade, raciocínio lógico, pensamento investigativo, perfil estudioso, resiliência sob pressão, boa comunicação, bom relacionamento. Se identificou? Vem fazer parte da gente. Olha aí que bacana, cara. Que legal a vaga para tempo integral, especialista em gestão de riscos, não é? Veja que ele coloca habilidades e não formação, então só ratifica aquilo que a gente já vem falando, que o ESG dentro da gestão de riscos, né? A gestão de riscos é uma grande ferramenta que impulsiona a agenda ESG, na capacidade de você avaliar, identificar, avaliar, mensurar e gerir esses riscos, né? Tem o QR Code aí, pega a tua câmera do celular, coloca ali, automaticamente vai abrir no site e você já consegue aplicar diretamente para a vaga que está aí na tela. Vamos para a nossa próxima vaga, consultor de sustentabilidade na CTG Brasil, outra empresa também de porte, de ponta, pleno sênior. Olha o propósito aí de novo que a gente vem falando, desenvolver um mundo com energia limpa em larga escala. Para alcançarmos esse objetivo, acreditamos que as pessoas são parte fundamental desse processo. Só por esse texto aqui, já se percebe que é uma empresa que valoriza pessoas, tal qual a Organosolo, que a gente já abordou aí com o nosso amigo José. Inglês avançado, disponibilidade para viajar, conhecimento avançado. Com a sua energia, podemos ir mais longe. Vamos juntos? Então, para você ver aí, o tema ESG, ele permeia por vários aspectos, por várias situações da nossa sociedade, até mesmo na busca de vagas. Vamos lá. Dando continuidade aí, então, nós estamos chegando já no pedacinho final do nosso programa. A gente falou, o José tocou num assunto muito interessante, que é a participação da empresa, não somente para gerar lucro e diminuir o risco. O que acontece nesse processo? A partir do momento em que retribui para a natureza, vamos colocar assim, todos esses nutrientes, tudo isso, a agricultura familiar começa a trabalhar nesse processo também. Olha que bacana que o José colocou na empresa dele, os funcionários trabalham na horta. E a horta é alimentada justamente com o produto do trabalho deles. Além disso, eles veem esse produto em outra empresa, com outras pessoas, outras famílias, outro processo. Quer dizer, a satisfação profissional, a realização das pessoas, isso é algo que não se mede, isso é incomensurável, isso é intangível. A gente vive hoje num mundo em que dinheiro é importante, não tem a menor dúvida, ninguém trabalha de graça, nem relógio mais trabalha de graça. Mas o bem-estar no que você faz e a identificação do que você faz com você mesmo, na complementação do seu propósito, das suas ideias, o que você quer para a tua vida, o que você produz, o que você vai falar para os teus filhos, isso faz muita diferença. Isso não é baboseiro, não é papo furado, não. Acho que já foi há umas décadas atrás. Atualmente, não é mais. Então, o que a gente fala muito hoje sobre economia circular. O que é isso? É uma economia redonda? É um bumerangue que vai e volta? Não, não é bem assim. É uma economia em que você consegue colocar dentro do mesmo espectro, dentro do mesmo ambiente, produtor, consumidor, o gerador, todos estão dentro desse processo. Isso é dividido com todos, todos ganham, uma relação ganha-ganha. Como é que é isso? Como é que funciona isso na Organosolo, Zé? O que você tem visto? Ô, Carlos... Eu estou até te chamando de Zé, perdão pela intimidade. José. Não, eu prefiro que seja assim, tá bom? Ô, Carlos, olha só, nós já estamos falando da sensibilização, né? E da sensibilidade das empresas para algumas ações. Nós recebemos de algumas empresas, algumas grandes empresas, a maioria delas grandes empresas, nós recebemos o resíduo orgânico. Tá? E aí eu comecei a propor a essas empresas o seguinte, imagine uma grande empresa aqui na região de Itaguaí, tá? Que gera muito resíduo orgânico. Então, a minha proposta foi o seguinte, essa empresa ela tem um refeitório muito grande. Eu conversei e consegui sensibilizá-los para
funciona da seguinte maneira: para cada tonelada de resíduo orgânico que eles encaminham para o organossolo para tratamento, e eles pagam por isso, né? Nós prestamos um serviço, mas eu consegui sensibilizá-los a fazer o seguinte: eles vão comprar da organossolo a preço de custo, para cada tonelada 100 quilos de adubo orgânico. Então eles destinam 1 tonelada de resíduo orgânico e compram 100 quilos do adubo orgânico. A preço de custo. Tá? A preço de custo. Encaminham o resíduo orgânico e compram o adubo orgânico, resultado do processo de decomposição desse resíduo orgânico. Eles compram 10% do volume a preço de custo. Isso é usado para fortalecer a agricultura familiar do entorno dessas empresas. Tá? Então, a Associação dos Agricultores Familiares de uma determinada área, próxima a essa empresa, recebe esse adubo orgânico como forma deles poderem substituir o adubo químico, poderem substituir o adubo sintético por um adubo que é orgânico. Tá? Então, você veja bem, a empresa ela já não está mais se preocupando só com a destinação adequada do resíduo, mas também com o encaminhamento do adubo orgânico produzido a partir desse resíduo para uma causa que tem um impacto social e ambiental muito positivo. Tá? E agora o estímulo que nós estamos fazendo é que o refeitório dessas empresas passem a comprar desses produtores rurais aquilo que eles produzem com adubo orgânico produzido a partir do resíduo orgânico dessas empresas. Então você percebe que a gente está promovendo uma circularidade, e, Carlos, é impressionante como isso é bem-vindo pelas empresas, né? Como eles aceitam bem essa proposição, e a gente percebe o seguinte: o que faltava era alguém, e nós tivemos a coragem de propor, alguém que tivesse essa coragem e propusesse às empresas, e várias empresas já estão abraçando. E vou te dizer, para que você tenha uma ideia do quanto a gente fica assim, realmente impressionado com o comportamento de algumas pessoas dentro de empresas. Tem uma empresa agora que ela está decidida a desenvolver esse trabalho com a colônia penal agrícola do município de Magé. Então, ela vai fornecer o adubo orgânico para que aqueles apenados que estão lá naquele ambiente recluso, mas que ocupam o seu tempo de uma maneira muito produtiva e muito positiva, produzindo alimentos, eles querem fortalecer essa ação. Isso é uma coisa que para nós é muito bacana, né? Perceber essa mudança. E aí, aquilo que a gente falou no início, é um pouco de cada coisa, é aparecer bem na foto, é a pressão externa, mas não é só isso. As pessoas estão mudando também, e é importante que as pessoas mudem, né? É importante que nós mudemos. Uma coisa interessante que você colocou, né? Um assunto puxa o outro. Então, é a comprovação de que não existe uma resposta simples para uma pergunta complexa. Então, da mesma forma como é que eu vou resolver o problema da violência? Como é que eu vou resolver o problema da falta de moradia? Como é que eu vou resolver o problema da destinação de resíduos, final de lixões? Você percebe que tudo isso está conectado de alguma forma, alguma ação de um lado impacta positivamente ou negativamente do outro lado. Então, se nós não tivermos uma visão multifacetada, com profissionais de várias formações diferentes dentro de uma organização, a gente não consegue enxergar todas essas facetas e mais, as conexões que elas podem fazer. Aí isso gera simbiose, isso gera senso de pertencimento, isso vai gerar engajamento. Então, eu não estou nem mais falando da questão do lucro e da resolução do problema, eu já estou indo além. O que pode gerar tudo isso? Porque, não se engane, o José comentou uma frase que eu uso muito em treinamentos, que é: se você não consegue gerir as pessoas da sua empresa, você não vai saber gerir o seu negócio. Porque as empresas são formadas por pessoas.
Não é que você vai carregar a pessoa no colo. Nós vimos aqui já a questão de segurança psicológica. Mas é importante que o seu valor, os seus propósitos de vida estejam alinhados com o que você faz. O que eu faço aqui hoje, eu faço com imenso prazer. Gosto muito. Me desloco de outra cidade para vir para cá, para fazer o programa toda semana. Eu curto, eu gosto. Meus filhos ficam felizes em ver, esposa, família, enfim. Realizador esse processo. Da mesma forma, os trabalhos de consultoria que eu tenho e tudo mais, mas veja que tudo isso que a gente fala não é da boca para fora. O propósito de você trabalhar precisa estar engajado com isso. José, para a gente terminar, 2 minutos aí, mensagem que você pudesse dar agora para todas as pessoas que estão ouvindo o nosso programa, aquelas empresas que ouviram, pô, quero trabalhar com esse cara, quero entrar em contato com o Organosolo. Como é que eu faço, José? Bom, fazer contato com o Organosolo é simples, né? Eu acho, só aproveitando, eu não poderia deixar passar, eu acho que fazer contato com o Organosolo, se conectar ao Organosolo, talvez seja o aspecto mais simples, né? Mas como você falou, o importante é a conexão que deve haver entre as pessoas, né? E a gente poderia aqui, tanto eu quanto você, Carlos, falar de diversas pessoas que impactam muito, né, muito positivamente naquilo que nós fazemos. O Leonardo Regula, eu estou usando o Leonardo como referência, porque ele, para mim, é uma referência. Tá? No entusiasmo com que ele se aplica naquilo que ele faz, tá? no entusiasmo em trazer pessoas para fazerem parte daquilo que ele acredita. Então, acho que isso é um diferencial. Tá? Eu acho que a gente precisa muito disso. As pessoas que entendem a Organosolo como parte do processo de melhoria do ambiente, e aí eu digo ambiente, não estou falando só de meio ambiente, né? Mas do ambiente corporativo, empresarial, do ambiente de negócios, do ambiente de uma maneira geral, tá? Vão vir a Organosolo, vão encontrar na Organosolo isso que nós procuramos colocar aqui, né, Carlos? Que é a importância da equipe que eu tenho. Eu não teria os resultados que venho obtendo, que são muito bons, porque, como eu falei para você, a gente vem crescendo sistematicamente. Tá? Se eu te digo que hoje nós estamos tratando 100 toneladas de resíduo por dia, tá? E a gente sabe, né, que pela evolução, a tendência é que até agosto do próximo ano nós estejamos tratando 200 toneladas por dia, é porque eu tenho uma equipe comigo. Sem dúvida. Tá? Eu tenho um grupo comigo de pessoas que entendem o Organosolo não como uma ocupação, mas como uma responsabilidade. Que bacana. Trabalhar no Organosolo, para mim, portanto, é tão prazeroso quanto eu percebo o seu prazer em fazer o que faz. Talvez eu não faça tão bem aquilo que faz, quanto você faz o que faz, porque o seu talento é reconhecido por todos. Tá? E eu até aproveito para te parabenizar por isso, até porque você coloca o seu talento a serviço de um mundo melhor. É isso que eu acho que todos nós procuramos ser. Aqui no Organosolo, eu garanto que todos vocês serão muitíssimo bem-vindos. Tá? Bom, vamos agendar sim. Para conhecer o processo, para conhecer a empresa, para conhecer a nossa estrutura, mas, acima de tudo, para conhecer as pessoas que trabalham aqui. Produção, ouvindo aí, hein? Se tudo isso servir para que nós, Organosolo, consigamos criar uma motivação para desenvolvermos um trabalho em parceria, será um imenso prazer fazer isso. Legal. Porque esse é o nosso propósito. Tá? O nosso propósito, como foi dito desde o início, em parte, transformar resíduo orgânico em adubo orgânico. Mas mais do que isso, a gente assume a missão de transformar o mundo em um mundo um pouco melhor. E se nós dermos conta desse pouco melhor que nos cabe, já tá ótimo, nós já nos estamos muito satisfeitos com isso. Tá bom, cara? Que bacana, Luiz. Que bacana. Muito obrigado. Muito legal mesmo essa tua explanação. Então vocês têm aí o QR Code. Esse QR Code que está aí na tela joga diretamente
aí no LinkedIn do José Luiz Natal, nosso entrevistado. Fiquem à vontade para contatá-lo, para fazer pergunta, para questioná-lo. Está aí o perfil dele, um camarada extremamente competente, né, do Organosolo, gentilmente. Ou não? Você me dá licença de fazer só uma pequena observação? Rapidinho, 30 segundos. Quando a gente convida as pessoas para que elas venham aqui, o nosso intuito é que isso aqui seja uma motivação para que repitam o que nós fazemos aqui em outros lugares. Legal. A vinda aqui não é para contratar o nosso serviço, não é para adquirir o nosso produto, mas sim para conhecer aquilo que nós fazemos. E se você tiver a oportunidade de reproduzir o que nós fazemos aqui em qualquer outro lugar, em casa, no sítio, numa fazenda, nós teremos imenso prazer em orientar como isso deve ser feito. É importante fazer essa colocação. Queria, inclusive, falar alguma coisinha aqui, fora do protocolo, isso acho que é a segunda vez que eu faço isso. Mas você mencionou um nome que eu não esperava ouvir, que eu não sei se você sabe disso, mas o Leonardo Rebula, que você falou, faz um programa aqui com a gente também, na segunda-feira. Sim, foi convidado dele, né? Foi convidado dele. Dias atrás. Aliás, eu quero dar os parabéns ao Leonardo. Dia 22 de agosto, agora, daqui a 19 dias, nós vamos ter o terceiro Maricá Business Show. Então, não deixe de comparecer. A cidade de Maricá está linda, sensacional. Vai recebê-los de braços abertos. É um momento de network, interação com os expositores, né, com os participantes. Uma oportunidade única. E eu quero aqui pegar um ganchinho. Em novembro, nós vamos ter o primeiro evento ESG na cidade. É o ESG Rio. Vai ser um dia, nós vamos ter vários painéis, vamos ter expositores também, para discutir essas práticas de ESG. E a ideia depois é formar um documento disso e deixar na rede disponível para que todos possam ver o que foi discutido, sugestões que foram dadas, né, contatos de todos, para que a gente possa efetivamente, como o José falou, como é propósito nosso da TV Ondas Play também, é que a gente possa produzir algo melhor nesse mundo. Nós não estamos aqui de passagem, né? Então, quero agradecer imensamente, meu muito obrigado, José, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela forma amável que você nos recebeu desde o início do contato. Muito obrigado. Deixo aqui o programa Jornada ESG abertas as portas para você e para a sua equipe. O que você puder, o que você quiser vir trazer aqui, o programa está à sua disposição. Já dei um toque aqui na nossa produção. Vamos até aí tomar um café com você para conhecer as suas instalações. E você que está nos assistindo aí, não deixe de contatar o trabalho da Organosolo. Vale a pena, uma parceria, mais do que um contrato, uma parceria. José, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus. Você que está aí do nosso lado, muito obrigado pela sua atenção até agora. Uma boa noite, até o próximo Jornada ESG. Fique com Deus.